pessoal, então eu tô gravando essa aula porque o programa não gravou, né? Então neste dia, o que nós vimos, né? Nós vimos no dia 22, né? Nós vimos a unidade 8. Começamos a unidade, o volume 8 de vocês, tá? O livro 8 de vocês nós começamos. Então, como conteúdo novo deste livro, nós temos dissertação escolar, um gênero escolar, tá? E aí nós lemos estas páginas aqui. Então, deixa eu tentar aumentar aqui. Não tô conseguindo. Agora eu vou conseguir, tá? E depois nós vimos as páginas que eu pedi para vocês fazerem uma dissertação escolar, né? Então vamos lá ao texto. Então o texto é o seguinte: publicidade infantil, perigoso artifício. Uma criança imitando sons emitidos por porcos já foi atitude considerada como falta de educação. No entanto, após a popularização do programa infantil Peppa Pig, essa passou a ser uma cena comum no Brasil. O desenho animado sobre uma família de porcos falantes não apenas mudou o comportamento dos pequenos, como também aumentou o lucro de uma série de marcas que se utilizaram do encantamento infantil para impulsionar a venda de produtos relacionados ao tema. Peppa é apenas mais um exemplo do poder que a publicidade exerce sobre as crianças. Os nazistas já conheciam os efeitos de uma boa publicidade. São inúmeros os casos de pais delatados pelos próprios filhos, o que mostra a facilidade com que as crianças são influenciadas. Essa vulnerabilidade é maior até os 7 anos de idade, quando a personalidade ainda não está formada. Muitas redes de lanchonetes, por exemplo, valem-se disso para persuadir seus jovens clientes. Seus produtos vêm acompanhados por brindes e brinquedos, mas sim, muitas vezes a criança acaba se alimentando de maneira inadequada na ânsia de ganhar um brinquedo. A publicidade interfere no julgamento das crianças. No entanto, censurar todas as propagandas não é a solução. É preciso sim que haja uma regulamentação para evitar a apelação abusiva, tarefa destinada aos órgãos responsáveis. No caso da alimentação, a questão é especialmente grave, uma vez que pesquisas mostram que os hábitos alimentares mantidos até os 10 anos de idade são cruciais para definir o estilo de vida em que o indivíduo terá quando adulto. Uma boa solução neste caso seria criar propagandas enaltecendo o consumo de frutas, verduras e legumes. Os próprios programas infantis poderiam contribuir nesse sentido, apresentando personagens com hábitos saudáveis. Assim, os pequenos iriam tentar imitar os bons comportamentos. Contudo, nenhum controle publicitário ou bom exemplo sobre a forma de um desenho animado é suficiente sem a participação ativa da família. É essencial ensinar as crianças a diferenciar bons produtos de meros golpes publicitários. Portanto, em se tratando de propaganda infantil, assim como tantos outros, a educação vinda de casa é a melhor solução. Então, fala aqui da questão da propaganda infantil, do apelo, da publicidade, tá? Como vocês podem ver, é um texto que está disponível na UOL Educação. Por quê, gente? Porque esse texto foi um texto, uma redação, né, de um aluno do Enem, né? Foi tema aí de um aluno do Enem que recebeu nota máxima, como diz aqui, ó, recebeu 1000 no Enem, recebeu a nota máxima ao escrever esse texto. Então, como que a gente falou bastante em aula, eu vou trazer aqui novamente, né? Essa introdução, ela fala tudo o que ela quer. Ela fala da publicidade infantil e traz um exemplo de publicidade infantil, que é a da Peppa Pig. Que depois que surgiu esse desenho, um desenho que todo mundo conhece,
as crianças começaram a consumir muitos produtos da Peppa Pig. E coube a publicidade dos produtos fazerem esse apelo, né? Esse convite às crianças para comprar esses produtos, né? No primeiro desenvolvimento, ela traz ainda um outro exemplo, né? Que foi a questão dos nazistas no mundo. Que eles utilizavam de propagandas para chamarem as pessoas. Eles divulgavam como se fosse uma coisa boa, né, para a população que era tida como população branca e de raça pura. Então, muitas pessoas compravam essa ideia de que os nazistas estavam realmente fazendo algo bom para aquela população, porque eles vendiam que os campos de concentrações, eles eram maravilhosos, era como se fosse um spa, tá, gente? Então, a propaganda deles era nesse sentido. Quem nunca viu o filme Menino do Pijama Listrado, deveria ver, tá? Porque aí vocês entenderiam como que funcionava essa propaganda, né? Não vou dar spoiler aqui, mas existia, tá? E o filme traz isso, o livro traz essa propaganda nazista, dizendo que lá as pessoas, judeus, gays, né, negros, enfim, que essas pessoas, elas eram bem tratadas, mas sabemos que não é. Depois ela fala aqui da questão do julgamento das crianças, né? Continua falando dos malefícios da propaganda e fala que essa publicidade tão violenta, ela interfere no julgamento da criança, né? A criança, ela nunca viu a Peppa Pig na vida, mas a partir do momento que ela viu e que começa esse apelo para a compra de produtos, a criança vai querer, né? Porque todo mundo tem, aí ela vai pra escolinha, a fulaninha vai ter a mochila da Peppa, ela vai querer a mochila da Peppa. Aí a amiguinha vai ter o lápis da Peppa, ela vai querer ter o lápis da Peppa. Aí tudo você em volta da Peppa Pig, tá? E na conclusão, ela começa com a palavra que é a palavra-chave para conclusão. E eu disse para vocês que vocês devem sempre usar, que é a palavra contudo, né? Ou seja, eu falei tudo isso, né? Falei a minha introdução, meu desenvolvimento 1, meu desenvolvimento 2, e com tudo isso, eu tenho que trazer uma solução. E qual é a solução dessa menina? Além de haver um controle dessa publicidade, as famílias deveriam ser as principais atuantes na educação das crianças, né? É a mãe explicar que aquilo é só um produto, é o pai explicar que não faz mal ter um tênis assim do que ter um tênis da Peppa, que tudo é a mesma coisa, né? Para que a criança ela cresça num ambiente bom, num ambiente saudável, né? Quantas crianças não comem a marca dos produtos, né? Tem a filha de uma amiga minha que ela come a marca do Nuggets. O Nuggets tem que ser do Scooby-Doo. Se não for outra coisa, a criança não come. Então a minha amiga até, inclusive, ela diz, a Laura come marca, porque é a marca que a Laura quer e é a marca que a Laura come, tá? Então é isso. Aí nessa aula vocês falaram bastante, né? De como que era a infância de vocês, como que era o apelo das propagandas da infância de vocês. Eu abri espaço para que cada um falasse das experiências de vocês como criança, das frustrações de não terem o que queriam, né? O mais empolgado de todos era o Anderson, tava falando muito dos programas, falou de Max Steel, enfim, falou de um monte de desenho animado, né? Que existia na época de vocês, eu falei um pouco da minha, né? Que fazia esse apelo infantil, né? Na minha época ainda tinha a questão de ter as apresentadoras, né? A Xuxa, a Angélica, a Eliana. Então se tinha brinquedo até das apresentadoras de televisão, né? De programas infantis. Gente, esse nosso vídeo ele vai ficar um pouquinho curtinho. Mas na nossa aula a gente falou muito desse
desse texto. Vocês me falaram também o que vocês tinham percebido desse texto. Vocês falaram bastante da questão da comida, né? E vocês depois deram vários exemplos de desenhos animados, né? Da idade da época de vocês, e foi bem bacana. Então, infelizmente, uma aula aqui gravada, né? Porque o programa não gravou, ela desmerece um pouco como foi a nossa interação. E foi muito legal a nossa interação, foi muito legal o que vocês trouxeram pra mim. Mas infelizmente o programa não gravou, então esse vídeo vai ficar sem toda aquela emoção daquela aula. Mas vamos lá. Vamos ao exercício 2. O que a forma verbal foi usada no primeiro período dá a entender de antemão que há uma mudança de comportamento, né? Tá aqui. Uma criança imitando sons emitidos por porcos já foi atitude considerada como falta de educação. Então, fazer barulho de porquinho era falta de educação. Só que com a chegada da Peppa, não, se tornou normal, tá? 3. Que conector estabelece relação entre a primeira e a segunda frase? De que forma ele está em consonância com o sentido expresso pela forma verbal foi? Então, o conector é no entanto. Ele está em consonância com a forma verbal foi, porque expressa uma ideia de contraste, de oposição, né? Então, no entanto, mas, contudo, todavia, tá, gente? 4. Que outros conectores estabelecem conexão entre as duas primeiras frases, considerando ideias opostas em ambas? Acabei de dizer para vocês um monte de exemplo. Então, na letra A tem o por outro lado, o mas, na letra B, na letra C o todavia, na letra D o porém, tá? 5. Reescreva o que se pede na sequência. A autora, letra A, apresenta a causa dessa mudança comportamental. O que foi a causa da mudança do comportamento das crianças? A popularização do programa infantil Peppa Pig. Não foi só porque a Peppa existiu, é porque ganhou uma grande repercussão, né? Se não houvesse essa grande repercussão, as pessoas não assistiriam a Peppa, as crianças não iam querer saber da Peppa, né? Então, foi a popularização do programa infantil Peppa Pig. Por que está em aspas? Porque essa parte foi tirada do texto, tá? B. Agrega outra consequência relacionada à mesma causa. Então, também outra parte tirada do texto. Aumentou o lucro de uma série de marcas que se utilizaram do encantamento infantil para impulsionar a venda de produtos relacionados ao tema. Mudança mercadológica, tá? Que conectores foram usados com o objetivo de somar as duas consequências da popularização do programa infantil Peppa Pig? Não apenas, como também, tá? Não apenas mudou o comportamento, como também aumentou o lucro, tá? 7. Considerando suas experiências pessoais, cite um exemplo similar ao programa infantil citado que tenha sido usado com o objetivo de alavancar a venda de produtos de determinada marca. Então, foi aqui que a gente viajou na nossa infância, né? 8. No trecho, para impulsionar a venda de produtos relacionados ao tema, a expressão destacada poderia ser substituída adequadamente por ao desenho animado sobre a família de porcos. 9. O primeiro parágrafo é iniciado com a expressão uma criança e termina com as crianças. Para evitar a repetição, esses termos retomados muitas vezes no texto, que em outras palavras no mesmo sentido foram utilizados nos dois primeiros parágrafos. Então, pequenos e infantil no primeiro parágrafo para substituir crianças e depois jovens clientes no segundo parágrafo para substituir crianças, tá? Estrutura do gênero da dissertação escolar. Então, temos a introdução, que vai falar sobre qual é o assunto, qual é o tema que vocês vão tratar. A tese, que é o ponto de vista que vocês vão dizer se são a favor, se são contra. Quando a menina lá diz que
mudou o comportamento das crianças, ela já está dando uma visão negativa, né? Então, dá o seu ponto de vista. Desenvolvimento. Por que mudou o comportamento das crianças? Que argumentos ela utilizou aquilo? A publicidade, né? A indústria mercadológica que impulsionavam as vendas, as crianças queriam cada vez mais aquilo, aquele produto com a Peppa Pig, né? Falou da questão da alimentação que poderia ser usada nas televisões, nos programas infantis, para que as crianças consumissem melhores alimentos, né? Mas não existe isso, né, gente? E a conclusão, ela dá como é que eu falei pra vocês? Ela dá uma solução, ela precisa dizer que solução é essa, o que é melhor para acabar com esse problema, o que seria melhor para isso. Então dizer que a atuação da família tem que vir junto, né, com uma lei aí que regulamentasse a questão da publicidade infantil, tá? As páginas, né, a partir do exercício 10, ficaram de tema, tá? Então, a página 10 ficou de tema. O que mais? A página 10 ficou de tema, tá, gente? Página 10 não, só um pouquinho. Ficou a página 7, 8, 9 e 10 ficaram de tema. E aí, na página 10, que é a nossa proposta. Vamos para a página 10 aqui. Essa é a página 11. Essa aqui é a página 10. Página 9. Página 10, aqui. Tava pulando a página 10. Não, página 10 ficou de tema, então é a partir da página 11. Tá, gente? A página 11 aqui que é você é autor, tá? Aqui na página 11 até a página 14. Então vamos lá. A dissertação escolar é um texto que organiza basicamente em 3 partes com funções distintas: introdução, desenvolvimento e conclusão. Observe o esquema. Introdução, referência ao tema e apresentação do posicionamento do autor sobre a questão tratada. Concorda, não concorda, tá? Desenvolvimento, apresentação de argumentos convincentes em defesa da tese. Argumento 1, 2 e 3. Que vai chegar numa conclusão, que é o fechamento das ideias apresentadas nos desenvolvimentos, mantendo-se a coerência com a tese, com argumentos trabalhados, pode apresentar uma reflexão, uma proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção foi o que eu disse lá para vocês, é trazer uma situação que ajude a melhorar, a resolver o problema, tá? E aqui nós temos assim: considere este tema para realizar as atividades a seguir, que é a saúde pública brasileira na UTI. Número 1. Este tema apresenta um problema a ser solucionado. Liste, com base em informações sobre o assunto, os problemas que a saúde pública apresenta. Então, vocês poderiam trazer várias coisas, né? Como atendimento demorado, infraestrutura precária, falta de médicos, medicamento, equipamentos, né? Um monte de coisa. Proponha medidas que possam ser entendidas como uma intervenção satisfatória para o problema. Então, como é que a gente podia resolver isso? Maior investimento do governo, né, gente? Não tem uma outra solução a não ser investimento do governo federal em atuação com as regiões, né? Sul, Sudeste, Nordeste, com os estados e municípios, tá? Quais desses argumentos poderiam ser usados para defender a tese de que, apesar de a saúde pública apresentar problemas sérios,
é possível antever um quadro melhor no futuro. Então, letra B, o governo tem promovido várias campanhas na área da saúde. E, a população tem sido concretizada por meio de campanhas para a prevenção de doenças. E F, há bons exemplos de atendimento na rede pública de saúde que podem servir de inspiração para mudanças, tá? 4. Imagine que você vai produzir uma dissertação sobre a precariedade da saúde pública no Brasil. Como escreveria o parágrafo de introdução deste texto? Então, vocês podem colocar vocês vão colocar o tema, né? Que é a saúde pública no Brasil, e se posicionarem. Se vocês acham que realmente precisa de melhorias ou não, e poderiam destacar o governo, profissionais, a população, tá? Dissertação proposta em vestibular. Então, para o seu bom desempenho, você deve fazer, antes de escrever sua redação, uma leitura cuidadosa da proposta apresentada, dos textos motivadores e das instruções, a fim de que possa compreender perfeitamente o que está sendo solicitado. O tema da redação vem sempre acompanhado na proposta de textos motivadores. Em geral, são textos em linguagem verbal e em linguagem não verbal, que remetem ao tema proposto como um objetivo de orientar sua reflexão. Assim, para elaborar uma redação de qualidade, você deve seguir as seguintes recomendações: ler com bastante atenção o tema proposto e observar a tipologia exigida, que é um texto dissertativo argumentativo. Vocês têm que trazer argumentos para defender o ponto de vista de vocês. B. Ler os textos motivadores, observando as palavras ou os fragmentos que indicam o posicionamento dos autores, mas nunca copiar parte dos textos motivadores. A gente não deve fazer isso. A pessoa que está lá corrigindo, o corretor, ele pode zerar a redação de vocês se vocês usam elementos dos textos motivadores. Indicar em cada texto motivador, identificar em cada texto motivador a tese e os argumentos apresentados pelos autores em defesa do ponto de vista. Então, ver o que está defendendo e qual é o ponto de vista dele. Refletir sobre o posicionamento deles e ler atentamente as instruções apresentadas após os textos motivadores, tá? Então, abaixo tem a proposta toda, né? E aí, vocês vão ler o texto 1, vão ler o texto 2, o 3 e o 4. E vão fazer uma redação, uma dissertação escolar com esses temas aqui, tá? Com esse tema, tá bom? Que é a redução ou não da maioridade penal. Então, redija sua redação respeitando o limite de 20 a 30 linhas, tá bom, gente? E essa atividade, como vocês bem sabem, tá no nosso roteiro, ela será, adivinha, avaliada, tá bem? Qualquer coisa que vocês precisarem, é só avisar. Aqueles que não assistiram a aula e viram esse texto tão curtinho, peço, né, desculpas, né, mas é que na hora da aula, os alunos, os colegas de vocês estavam interagindo bem na aula, então esse texto realmente esse vídeo ficou curto, né? Essa aula ela foi curta e o vídeo acabou sendo curto também. Tchau, gente!